Caríssimos alunos, caríssimas alunas, retornamos aqui à base comum com o nosso objeto conhecimento, o Brasil, de 1964 até 1985. Essa é a nossa segunda aula de 6 previstas para esse objeto do conhecimento. Nesta semana 27, fechamos então agora a nossa segunda aula da semana. Vejamos o roteiro dessa segunda aula. As características gerais dos governos militares do período. Vejamos então essas características gerais dos governos militares do período 1964-1985. Militares no poder. No dia 1º de abril de 1964, o presidente João Goulart deixou Brasília e foi para Porto Alegre. No dia seguinte, 2 de abril de 1964, o presidente do Senado, Auro Soares de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República. Convocou o presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, para assumir o governo. Vemos aqui então à esquerda, Auro de Moura Andrade, o então presidente do Senado, e aqui à direita, Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara. O Comando Supremo da Revolução defendia uma intervenção provisória para restabelecer a ordem social, conter o avanço do comunismo e da corrupção e retomar o crescimento econômico. Aconteceu então o pronunciamento do Sr. Padre Calazans no Congresso, que apoiou o movimento no dia 10 de abril de 1964. Vemos então que a Revolução possuía forte apoio para acontecer. Eleições presidenciais. O Congresso Nacional foi reunido para eleger, de forma indireta, o novo presidente da República. Concorreram ao cargo Castelo Branco, sem partido, que recebeu 361 votos, incluindo Juscelino Kubitschek e Ulisses Guimarães. Juarez Távora, o tenentista do PDC, recebeu 3 votos. Eurico Gaspar Dutra, do PSD, recebeu 2 votos. Tivemos 72 abstenções e 37 faltaram. Vemos aqui, então, Juarez Távora, na época do tenentismo, e à direita, quando dessa eleição. Para vice-presidente, concorreram José Maria Alckmin, do PSD, que recebeu 256 votos. Auro de Moura Andrade, do PDC, 9 votos. Milton Campos, da UDN, 2 votos. E Juarez Távora, do PDC, que recebeu 1 voto, com 63 abstenções. Vejamos então o governo Castelo Branco. Temos aqui o perfil do presidente, seus dados biográficos podem ser conferidos nos slides disponibilizados no AVA. A Escola de Comando do Estado-Maior do Exército recebeu o nome de Escola Marechal Castelo Branco em sua homenagem. A escola se localiza na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, ao lado onde era a Escola Militar da Praia Vermelha, a Escola Militar do Brasil, no tempo do final do Império e início da República. Governo Castelo Branco, de 1964 a 1967. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, herói da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e José Maria Alckmin assumiram os cargos de presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente. O mandato iria até 31 de janeiro de 1966, mesmo prazo de vigência do Ato Institucional número 1, o AI-1. No entanto, foi prorrogado até o dia 15 de março de 1967. Vemos aqui então à esquerda José Maria Alckmin, o 15º vice-presidente do Brasil. E na foto à direita, ele, ao centro, Castelo Branco, e à esquerda, o general Geisel, futuro presidente do Brasil. Apoio aos Estados Unidos da América. O governo do Marechal Castelo Branco
foi reconhecido pelos Estados Unidos da América, o EUA. Contou com o apoio de grandes empresários brasileiros e diretores e empresas multinacionais. Doutrina de Segurança Nacional. Foi desenvolvida pela Escola Superior de Guerra, a ESG. O governo brasileiro assumiu o compromisso de combater as ideias socialistas e ou comunistas. Houve uma forte repressão policial, houve o fechamento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos. Ocorreram também o rompimento das relações diplomáticas com Cuba e a extinção da lei de remessa de lucros. Vemos então aqui à esquerda uma revista da Escola Superior de Guerra e a sua fachada. Ela se localiza na Urca, no Rio de Janeiro, próxima à Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, né, a Escola Marechal Castelo Branco, e à direita algumas das suas sedes antigas e símbolos acima, à direita, de cursos que ela promove. Medidas econômicas. O Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG, elaborado por Roberto Campos, que era ministro do Planejamento, e Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda, buscaram o combate à inflação, o favorecimento ao capital estrangeiro, restrições ao crédito e redução de salários. Vemos então aqui à esquerda a foto do famoso ministro Roberto Campos, segundo ministro do Planejamento do Brasil, e à direita o ministro Otávio Gouveia de Bulhões. As medidas foram consideradas impopulares e sofreram reação de antigos apoiadores do regime, entre os quais Carlos Lacerda, famoso líder da UDN. Temos aqui uma foto em Paris, Carlos Lacerda, ao centro, entre Raymond Cartier, o maior jornalista da França, e Jean Manzon, o maior propagandista do Brasil. Ele extremamente bem acompanhado aqui de grandes personagens da história francesa. Escalada autoritária. O descontentamento se refletiu nas eleições para os governadores estaduais de 1965. As oposições ao governo conseguiram vitórias significativas. Para combater o crescimento da oposição, o governo federal editou novas medidas consideradas antidemocráticas. Lei de Segurança Nacional, conhecida como LSN, em 13 de março de 1967. Era um instrumento jurídico para enquadrar os opositores às diretrizes do governo, feito na forma de decreto-lei, que hoje, 2021, são conhecidas no Brasil como medidas provisórias. Uma observação: a primeira Lei de Segurança Nacional é do governo Getúlio Vargas, não foi criada no governo militar. A Lei de Segurança Nacional, promulgada em 4 de abril de 1935, definia crimes contra a ordem política e social. Sua principal finalidade era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, submetendo-os a um regime mais rigoroso, com o abandono das garantias processuais. A LSN foi aprovada após tramitar por longo período no Congresso e ser objeto de acirrados debates, num contexto de crescente radicalização política, pouco depois de setores de esquerda terem fundado a Aliança Nacional Libertadora. Nos anos seguintes à sua promulgação, foi aperfeiçoada pelo governo Vargas, tornando-se cada vez mais rigorosa e detalhada. Em setembro de 1936, sua aplicação foi reforçada com a criação do Tribunal de Segurança Nacional. Após a queda da ditadura do Estado Novo, em 1945, a Lei de Segurança Nacional foi mantida nas constituições brasileiras que se sucederam.
No período dos governos militares, 1964 e 1985, o princípio de segurança nacional iria ganhar uma importância com a formulação pela Escola Superior de Guerra da doutrina de segurança nacional. Setores e entidades democráticas da sociedade brasileira, como a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre se opuseram à sua vigência, denunciando-a como um instrumento limitador das garantias individuais e do regime democrático. Isso aqui foi retirado do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Bipartidarismo. Em novembro de 1965, ocorreu uma organização partidária pró e contra o governo. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, representava o governo e congregou políticos que o apoiavam. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, reuniu os políticos que se opunham ao governo. Notamos aqui, então, uma forte influência dos americanos, que lá também tem dois partidos fortes, os republicanos e os democratas. Passemos agora ao governo Costa e Silva. Temos aqui os dados biográficos do presidente Costa e Silva. Governo Costa e Silva, 1967 a 1969. Ao final do governo do presidente Castelo Branco, o Marechal Arthur da Costa e Silva, seu ministro da Guerra, foi escolhido para ser o seu sucessor. Esta escolha foi referendada em 3 de outubro de 1966 pelo Congresso Nacional, com maioria da ARENA. Costa e Silva assumiu a presidência em 15 de março de 1967. Movimento de protesto. Aumentaram os protestos contra o governo. Realização de passeatas, greves, pronunciamentos políticos, atuação de padres da chamada ala progressista. Fechamento político. O deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez, em setembro de 1968, um discurso contra os militares no Congresso Nacional. Oficiais consideraram o discurso ofensivo às Forças Armadas e exigiram que o deputado fosse processado. O ministro da Justiça solicitou ao Congresso contra o deputado. A licença foi negada. Vemos aqui, então, Márcio Moreira Alves, de 1936 a 2009, que gerou grandes problemas naquela época e originou o famoso AI-5, que veremos em outra aula. Governo da Junta Militar, 1969. O presidente Costa e Silva confiou ao vice-presidente Pedro Aleixo, um civil, a missão de elaborar o anteprojeto de uma nova Constituição. Ela estava quase pronta quando o presidente teve um problema de saúde. O governo passou a ser governado por uma junta militar composta pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, de 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. A junta militar determinou a reabertura do Congresso em 22 de outubro de 1969. Vemos aqui, então, uma reportagem de 31 de agosto de 1969, que coloca a junta militar, toma o comando do país, pois um derrame afasta Costa e Silva. Militares vetam posse do vice-civil, Pedro Aleixo, e colocam essa junta militar para o governo. Governo Médici. Aqui temos, então, a biografia do presidente Emílio Garrastazu Médici. O alto comando militar indicou o general Emílio Garrastazu Médici para suceder o presidente Costa e Silva, impossibilitado de reassumir a presidência. O presidente Médici assumiu o governo em 30 de outubro de 1969. Foi um período intenso de luta entre o governo e seus opositores. Manifestações contra o governo eram punidas com prisões e perseguições políticas.
O combate à oposição passava despercebida na imprensa, que passou por um período de censura. Luta armada. Opositores do regime se organizaram em grupos que partiram para a luta armada, promovendo ações violentas, incluindo assaltos a bancos, com o objetivo de financiar a luta. Também sequestraram diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos. Outros estrangeiros foram mortos sumariamente. Propaganda do governo. Uso da televisão, que nesses anos ampliava consideravelmente sua importância como veículo de comunicação. Milagre brasileiro. Período marcado por desenvolvimento econômico, o chamado Milagre brasileiro. O ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, comandava a economia brasileira. Crescimento a altas taxas anuais, aumento da produção industrial, crescimento da geração de energia elétrica, crescimento das exportações e acentuada utilização de capital estrangeiro. Em contrapartida, ocorreu um aumento da concentração de renda e do chamado arroxo salarial. Temos aqui então à esquerda Antônio Delfim Neto, ministro de Emílio Médici. Crise econômica. A partir de 1973, houve a primeira crise do petróleo, ocasionando a alta vertiginosa dos preços desse produto, desestabilização da economia mundial, aumento da inflação e da dívida externa. Lembrando que essa crise veio logo após a Guerra do Yom Kippur entre os árabes e os israelenses. Vemos aqui luta equilibrada na Síria e no Sinai, mencionando o conflito árabe-israelense, a Guerra do Yom Kippur, e árabes usam o trunfo, petróleo é racionado. Então, eles descobriram que poderiam chantagear o mundo a partir da manipulação dos preços do petróleo, mais eficiente que a guerra que se travava. Governo Ernesto Geisel. Temos aqui os dados biográficos do presidente Geisel. Governo Geisel, 1974-1979. O alto comando indicou o general Ernesto Geisel para substituir o presidente Médici. Seu adversário nessa disputa era o deputado Ulisses Guimarães, do MDB, que se autodenominou o anticandidato, termo cunhado então por ele mesmo. O general Geisel foi eleito pelo Colégio Eleitoral e assumiu o cargo de presidente em 15 de março de 1974. Vemos aqui então, à direita, o deputado Ulisses Guimarães, no tempo da sua candidatura à presidência, e aqui à esquerda, depois, quando já temos o PMDB, sucessor do MDB, depois do fim dos governos militares. O presidente Ernesto Geisel era favorável à devolução gradual do poder aos civis. Recebeu o país com dificuldades econômicas, queda do produto interno bruto, PIB, aumento da inflação e dívida externa enorme. Pragmatismo na política externa. Reviu o alinhamento automático com os Estados Unidos da América. Estabeleceu relações bilaterais com os países africanos, asiáticos e europeus. Restabeleceu relações diplomáticas com a China continental, a China comunista. Reconheceu a legitimidade da existência da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Selou acordos de cooperação comercial e estratégica com potências capitalistas, como a Alemanha Ocidental e o Japão. Vemos aqui, então,
Yasser Arafat, líder da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Desenvolvimentismo. Buscou diminuir a dependência externa do país, desenvolvendo setores estratégicos da economia nacional. Lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, de 1975 a 1979. Dava ênfase ao setor energético em resposta à crise do petróleo. Criou, então, o Programa Nacional do Álcool, o PROÁlcool, que foi criado em 14 de novembro de 1975 para incentivar a produção de álcool no Brasil. Vemos aqui, então, uma foto da época. Entramos na era do álcool. Programa Nuclear Brasileiro, impulsionado em 1975, com um acordo com o governo da Alemanha Ocidental para a instalação de uma usina de enriquecimento de urânio, além das centrais termoelétricas. Vemos aqui, então, o Programa Nuclear Brasileiro, uma história oral da Fundação Getúlio Vargas, do seu Centro de Pesquisa e Documentação, e aqui uma foto da usina em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Dificuldades econômicas. O plano de desenvolvimento do governo exigia gastos enormes, demandando obter recursos no exterior. A segunda crise do petróleo elevou o preço do produto e abalou a economia brasileira. O desequilíbrio levou à solicitação de novos empréstimos para saldar compromissos, elevando a dívida externa brasileira. Vai e vem da abertura política. Diminuição da censura. Eleições livres para senador, deputado e vereador. Resistência dos quartéis. Órgãos do próprio governo resistiram à abertura. O presidente Geisel afastou o comandante do 2º Exército de São Paulo. Em outubro de 1977, exonerou o ministro do Exército, resistente à política de abertura. Restrições político-eleitorais. Lei Falcão, de junho de 1976, limitava a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Pacote de Abril, de 1977, fechou o Congresso por 2 semanas e decretou uma série de normas, dentre elas a de que 1/3 dos senadores fosse escolhido por eleições indiretas. Temos então um jornal da época comentando sobre a Lei Falcão. E aqui, Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, Geisel fará reforma política no recesso do Congresso que ficou fechado. Revogação do Ato Institucional número 5, o AI-5. Nas eleições de 15 de novembro de 1978, o MDB superou a Arena na votação do Senado e quase igualou o partido governista na Câmara. Em outubro de 1978, o presidente revogou o AI-5 e os demais atos institucionais. Passemos agora para o último presidente do governo dos militares, o governo Figueiredo. Aqui estão os dados biográficos do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Governo Figueiredo, de 1979 a 1985. O Congresso Nacional elegeu o novo presidente. Nesse momento haviam 2 chapas. A Arena, concorrendo o general Figueiredo para presidente, e o civil Aureliano Chaves para vice-presidente. Essa chapa teve 355 votos. O MDB tinha um outro general, o general Euler Bentes Monteiro, candidato a presidente, e o civil Paulo Brossat para vice-presidente. Essa chapa teve 266 votos. O presidente Figueiredo assumiu o governo em 15 de março de 1979.
Vemos então aqui à esquerda Aureliano Chaves, o 19º vice-presidente do Brasil, e à direita, de abrigo, o general Figueiredo. Novamente aqui, Aureliano Chaves e o presidente Figueiredo de óculos, ladeados por suas respectivas esposas. Aqui, Euler Bentes Monteiro, candidato da outra chapa, e uma notícia de jornal comentando que ele era o general da oposição. Aqui, o candidato a vice-presidente da chapa com Euler Bentes, Paulo Brossard, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Governo Figueiredo, processo de redemocratização. Diante das pressões de grande parte da sociedade, o presidente Figueiredo assumiu de pronto o compromisso de dar continuidade à abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. Movimento sindicalista. Surgimento de um novo sindicalismo de perfil oposicionista em relação às diretrizes governamentais. Lei da Anistia. Resultou de um movimento nacional impulsionado por vários segmentos da sociedade. Promulgada em agosto de 1979, beneficiou milhares de pessoas. Aqui está então a Lei da Anistia, promulgada em 28 de agosto de 1979, concede a anistia e dá outras providências. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Fim do bipartidarismo. Lei Orgânica dos Partidos, aprovada pelo Congresso em novembro de 1979, restabeleceu o pluripartidarismo. O governo também determinou o restabelecimento de eleições diretas para governador de estado, que ocorreram em 1982. Crise econômica. O ministro Delfim Neto, agora como ministro do Planejamento, não foi capaz de equacionar problemas sérios como inflação, desemprego e dívida externa. Temos aqui então, numa foto mais recente, à direita o ministro Delfim Neto e à esquerda o ex-presidente Lula. Eleições para governador. As eleições ocorreram em 1982 e elegeram um grande número de candidatos da oposição nos estados mais populosos. Em 15 de março de 1983, novos governadores, eleitos pelo voto direto, assumiram a liderança dos estados brasileiros. Governos de 1964 a 1985, um breve balanço. Setor de infraestrutura. Comunicações. Expansão e modernização do sistema de comunicações, além da integração do Brasil ao sistema de comunicações internacionais. Energia. ênfase na produção. Transportes. Crescimento da rede rodoviária, modernização da indústria naval e desenvolvimento do setor aeronáutico. Setor social. Questão fundiária e alimentação. Acentuação da propriedade rural na mão de uma minoria de latifundiários. Educação. Redução do analfabetismo, crianças fora da escola, queda da qualidade de ensino e remuneração dos professores. Concentração de renda. Conclusão. Os presidentes do período sofreram forte oposição, particularmente quando, diferente de ocasiões anteriores,
não permitiram que os civis conduzissem os destinos do Brasil. Porém, dentro de suas convicções e comprometimento, buscaram desenvolver o país. Apesar dos problemas acumulados no período, deixaram um legado positivo, de progresso, com obras e instituições que permanecem até o presente. O estudo do período ainda será objeto de intensa pesquisa. Caríssimos alunos e alunas, concluímos então a nossa segunda aula das 6 previstas, nosso objeto do conhecimento, o Brasil de 1964 até 1985. Caso tenham alguma dúvida, postem no fórum dessa sequência didática. Até a próxima aula.